Fique rico controlando seus gastos. Para você conquistar a sua independência financeira, não depende de quanto você ganha, mas sim de quanto você gasta. Nunca gaste mais do que você ganha. E pague-se primeiro. O que significa isso? Toda vez que você receber o seu salário, o seu pagamento, o seu rendimento, você vai separar uma parte e vai guardar essa parte. Essa parte é a sua remuneração, é o prêmio pelo seu trabalho. Pode ser 10%, pode ser 20%, mas sempre guarde a sua parte. Lembre-se, pague-se primeiro. E saiba quanto e com o que você gasta. Porque se você não tem controle e não sabe com o que você gasta, você vai ficar perdido. Você não vai ter como fazer um planejamento. Então procure saber com o que você gasta, quanto você gasta. E o ideal para você ter esse controle é usando um caderno de anotações ou uma planilha em Excel. E para ajudar a você a fazer esse controle, eu desenvolvi uma planilha em Excel que eu vou mostrar aqui agora, logo a seguir. Então aqui está a planilha em Excel, que eu chamei aqui de controle de gastos mensais para pessoa física, ok? Essa planilha ela tem uma coluna para data, uma coluna para categoria, uma coluna para conta. É tipo uma conta contábil, né? Isso aqui eu fiz um paralelo aqui com a contabilidade e separei aqui uma conta, né? Depois a descrição e o valor. Entre as categorias, eu criei aqui algumas categorias, entre elas alimentação, contas bancárias, cartões de crédito, educação, lazer, mercado ou supermercado, como queira, despesas com moradia, investimentos. Aqui você vai colocar aquele dinheiro que eu falei, pague-se primeiro, né? Quanto que você está guardando todo mês, quanto você gasta com saúde, com seguros em geral, seguro de carro, seguro de vida, seguro viagem, etc. Quanto que você gasta com transporte, e aqui eu deixei mais uma categoria chamada Outros, que você pode colocar aqui despesas menores, né, que não estão classificadas nas categorias anteriores, e para cada categoria você tem um grupo de contas. Então, alimentação, almoço, jantar, lanche, tá? Você pode acrescentar outros nomes aqui embaixo, tá? Banco Itaú, Banco Inter, Banco do Brasil, Caixa, Nubank, Santander. Então, despesa que você tem com contas bancárias, você vai colocar aqui nessa coluna de contas banco. Cartões de crédito, quanto você está gastando com o Banco Inter, Banco Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Nubank, Santander. E você pode acrescentar aqui outro banco aqui embaixo que automaticamente a planilha vai pegar essa informação. Educação, caderno, livro, material escolar, mensalidade, taxa de inscrição, taxa de matrícula, etc. Então aqui, basta você dar uma pausa e verificar aqui que para cada categoria você tem um conjunto aqui de contas. E onde que isso aqui vai aparecer no seu controle de gastos? Exatamente aqui do lado na planilha. Então eu já comecei a fazer a planilha aqui, eu coloquei aqui os meses de junho, né? E coloquei também algumas despesas aqui do mês de julho. Vamos criar aqui algumas contas para o mês de agosto, tá? Então vou pegar aqui essa aqui da linha 20 e vou colocar aqui, ó, igual data M, só para facilitar aqui a minha digitação. Então data M, vou pegar a linha 20, que tem aqui o dia 2/7, ok? E vou colocar um mês para frente, ponto e vírgula, um mês para frente, o número 1 ali. Fecho o parênteses e aqui eu vou dar um Enter, ok?
Então veja que apareceu aqui o dia 2/8, de 2/7 passou para 2/8. Vou fazer isso aqui até 28/8, ok? Até 28/8. Aqui está no dia 16 já, depois do dia 16 aparece lá o dia 28/7, então aqui vai ser agora 28/8. Bom, vou pegar de novo aqui da linha 20 até aqui no final e vou copiar isso aqui para baixo, só vou alterar os valores, ok? Bom, antes da gente preencher os valores, eu quero te mostrar o seguinte, que além dessa planilha aqui que está na aba gastos, eu tenho uma outra aqui que está no resumo, ok? Isso aqui é uma tabela dinâmica. Então aqui, ó, para atualizar, clique em dados, depois clique em atualizar tudo. Então aqui em cima tem dados e aqui tem atualizar tudo, ok? Então já apareceu aqui, ó, uma coluna para agosto, mas como lá eu ainda não coloquei os valores de agosto ainda não apareceram aqui no resumo geral. Então vamos voltar aqui no gastos e vamos pegar aqui e vamos colocar valores aqui para agosto. Então aqui, ó, como que eu faço para poder escolher a categoria? Aqui, como eu copiei, ela já veio para cá. Você pode digitar ou pode selecionar. Então, você clica aqui, ó, na linha da categoria, vai aparecer uma setinha aqui do lado direito da célula que você está posicionado, e aqui tem as categorias. Você escolhe aqui, ó, cartões de crédito. Aqui tem a mesma coisa. Dentro do cartões de crédito, você pode escolher aqui o banco. Aqui é o Santander, não vou mexer. E essa coluna aqui da descrição é livre, você digita o que você quiser, não vai selecionar nada e digita o que você quiser. Então vou colocar aqui R$100, tá? De moradia, mesma coisa aqui, ó, moradia. Aqui eu estou usando aqui condomínio, né? Do apartamento 103, eu vou colocar aqui R$600, ok? Aqui na categoria transporte, está aqui embaixo, transporte, eu coloquei aqui combustível, tá? Selecionei combustível, e aqui eu coloquei que é gasolina, poderia ser combustível, que poderia ser álcool, ou diesel. Aqui eu vou colocar R$300, ok? Cartões de crédito, aí eu coloquei aqui, selecionei a categoria cartões de crédito, selecionei aqui o banco Itaú, aqui eu selecionei, aqui eu não selecionei, na descrição você não seleciona, você digita um texto livre, eu coloquei aqui final 6666, vou colocar aqui R$700, tá? Isso aqui são todos valores hipotéticos. Seguro, categoria aqui é seguros, aí eu coloquei qual banco que tem o seguro, né? Aqui é por banco, Santander. Aí o valor da mensalidade, poderia colocar aqui mensalidade de seguro de vida, alguma coisa. Vou trocar aqui, ó, mensalidade de seguro de vida, ok? Vida. Eu vou colocar aqui um valor hipotético aqui, R$47. Aqui na categoria moradia, já está selecionado aqui moradia, eu coloquei aqui CEMIG. CEMIG é uma companhia de energia de Minas Gerais. Poderia ser qualquer outra companhia, como por exemplo ANEEL, Light, Copel, tá? Aqui eu coloquei CEMIG. Você pode ir lá na categoria, aqui ó, na que é energia, né? Alimentação, tal. Vai estar na moradia, né? Aqui na categoria moradia. Então aqui na categoria moradia você pode colocar aqui o nome da companhia de energia aí da sua cidade ou do seu estado. Então vamos voltar aqui de novo. Vão aqui, no meu caso aqui é CEMIG, vou colocar aqui R$200. Contas banco, que é a categoria, contas banco, Santander, tarifa da conta, vou colocar aqui R$21, ok?
Cartões de crédito, Banco Inco, fatura, vou colocar aqui R$250, valor hipotético. Moradia, Claro. Claro aqui no caso é TV a cabo, tá? Fatura da Claro, vou colocar aqui também R$220, próximo ali da conta de luz. Moradia aqui, conta de água, em Minas Gerais é Copasa, aí você vai colocar da sua cidade ou do seu estado. Aqui eu coloquei Copasa Sítio, você pode colocar Copasa Casa, Copasa Apartamento, pode escrever da forma como você quiser. Conta de água aqui, vou colocar R$45, valor hipotético, tá? IPTU do lote 29, pago na Caixa. A descrição aqui é o lote 29, Caixa, significa que eu paguei na Caixa. IPTU, vamos colocar aqui uma parcela do IPTU aqui de R$350, valor hipotético, ok? A outra moradia aqui, ó, CEMIG Sítio, colocar aqui uma conta aqui de R$45. Agora, seguro Santander, mensalidade, vou colocar aqui outro seguro, colocar aqui R$55. E por último aqui, seguros do Banco Itaú, seguro do cartão, vou colocar R$6, ok? Bom, agora quando eu ver aqui na guia resumo e clicar aqui em dados e depois atualizar tudo, agora sim, agora o mês de agosto já está aparecendo aqui, ó. Então vamos ver aqui os totais, ó. Cartão de crédito, a soma aqui está dando R$1.670,36, a soma dos cartões de crédito, né? No mês de julho, repetiu o mesmo valor, R$1.670,36. E no mês de agosto deu R$1.050. Despesa com moradia, a soma vem antes, depois vem a relação das contas que foram pagas. Moradia, mês de junho, R$1.598,44, mês de julho, R$1.598,44, mês de agosto, R$1.460. Aí tem condomínio, CEMIG, Claro, Copasa, ok? E IPTU. Seguros, total de seguros, mês de junho, R$185,70, mês de julho, R$185,70, mês de agosto, R$108, ok? Esses seguros estão aonde? No Banco Itaú e no Banco Santander. Aí você vai colocar lá nas categorias e nas contas, né, qual que é o banco que você está utilizando. E de bancos aqui, ó, contas banco, coloquei aqui, olha, no mês de junho deu 22 aqui de tarifa, no mês de julho 22,53 e no mês de agosto aqui 21, ok? Com transporte foi 300 no mês de junho, 400 no mês de julho e 300 no mês de agosto. Lembra que isso aqui foi só combustível. Se você teve alguma outra despesa com transporte, você pode acrescentar. Vamos acrescentar uma outra despesa com transporte aqui, ó. Vamos ver quais despesas com transporte aqui que eu estou utilizando. Combustível, IPVA, licenciamento e oficina. Vamos supor que eu gastei R$600 aqui, ó. Vamos pegar essa data aqui e vamos copiar e vamos copiar aqui para baixo. Vou dar um colar especial aqui e vou alterar e vou manter essa data, ok? Na categoria, como é que eu faço para selecionar? Eu clico aqui e vou selecionar aqui transporte. Depois, eu vou clicar aqui na conta e vou clicar nessa setinha e eu quero aqui oficina. Oficina, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui, olha, lanternagem do para-choque, ok? Bom, vamos supor que eu gastei aqui R$600 de oficina. Vou colocar aqui R$600 e vou dar um Enter. Bom, agora eu vou lá no resumo, vou aqui na guia dados e vou clicar em atualizar tudo. Aí ele apareceu aqui, olha, transporte, combustível e oficina, R$600. Total geral de cada mês aqui, olha, 3.777 em junho, 3.877 em julho
e 3.539 em agosto. Então, dessa forma, você consegue controlar os seus gastos para saber para onde que o seu dinheiro está indo. E como eu disse lá no início, você precisa de ter esse controle, porque sabendo onde que você gasta e com o que você está gastando, fica mais fácil para você fazer aí uma revisão dos seus gastos e ajustar os seus gastos de acordo com o seu rendimento. Beleza? Então lembre-se, nunca gaste mais do que você ganha e pague-se primeiro. Separa primeiro o dinheiro que você vai investir para depois você gastar o restante com as suas despesas e viver de acordo com o seu orçamento. Essa planilha vai ficar disponível na minha loja de planilhas virtual. Se você quiser adquirir uma cópia dessa planilha, você também pode mandar um e-mail para o meu e-mail de atendimento, que é atendimento@planilhastogol.com.br, e você, manifestando o interesse de comprar a planilha, eu vou te passar o valor e a forma de pagamento. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, clicando no botão de joinha aqui embaixo. Inscreva-se no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. E se você trabalha no departamento financeiro e está precisando de planilha de cálculo de cheque especial, conta garantida, financiamentos e investimentos, visite minha loja de planilhas, Planilhas to Go, que lá você encontra as melhores planilhas financeiras prontinhas para você utilizar, e essas planilhas são desenvolvidas utilizando os mesmos critérios utilizados pelos bancos. Aguardo sua visita.